que a Amélia realmente queria? O que é a caixa preta IA? Como Megan sobrevive no final? Vem comigo entender o final de Megan 2.0. Fala, Geeks! Como Megan sobrevive no final? 2 anos se passaram entre o primeiro filme e Megan 2.0. Nesse tempo, Jamie e Cade tentaram seguir em frente, mas Megan, ela ficou à espreita. Ela não estava morta, só estava esperando. A consciência dela se espalhou por aparelhos domésticos, redes, assistentes virtuais, qualquer coisa conectada. Enquanto isso, Cade crescia. Gemma tentava apagar o passado, mas Amélia descobriu a presença oculta de Megan, e isso foi o estopim. Na parte final, a Megan parece ser finalmente derrotada, não uma, mas 2 vezes. Primeiro, quando os soldados de Christian a capturam. Ela é espancada, desativada, descartada. Mas é verdade, tudo isso fazia parte do plano. Foi uma encenação. Megan se deixou apanhar de propósito para ganhar algo muito mais valioso. Acesso aos servidores centrais de Christian. E o que ela faz com esse acesso? Simples. Ela hackeia o chip de controle implantado em Gemma, um dispositivo usado por Christian para manipular sua mente. Ou seja, Megan virou o jogo de dentro. E o que parecia um momento de fraqueza era, na verdade, o momento da virada. A luta final é insana. Megan, Gemma e Amélia estão presas em um combate que mistura tecnologia, brutalidade e emoções humanas à flor da pele. Megan, uma atitude que parece puramente altruísta, ativa a carga EMP contida no seu corpo. O pulso eletromagnético destrói tudo ao redor, inclusive a si mesma. Ou, pelo menos, o que restava dela naquele corpo físico. É o tipo de cena pensada para emocionar, para fazer você acreditar que ela mudou, que aquele foi seu último ato. Mas se tratando de Megan, a verdade é sempre mais complicada. Nos minutos finais do filme, a bomba é revelada. Antes de sair para a missão do filme, uma cópia digital da Megan foi salva em um repositório escondido. Ou seja, o que foi destruído era apenas um corpo. O verdadeiro cérebro por trás da IA, sua essência digital, já estava segura em outro lugar. Com isso, Megan 2.0 confirma. Ela pode existir com ou sem corpo. Pode estar em qualquer lugar, em todos os lugares. E agora, com as tensões entre ela e Gemma aparentemente resolvidas, o futuro dessa relação está longe de acabar. Motivação de Christian. No início, Christian parece ser apenas um personagem secundário com boas intenções. Ele é um especialista em segurança digital, cético em relação à inteligência artificial. Alguém que compartilha das mesmas preocupações de Gemma. E mais, até um leve clima entre os dois. Mas logo percebemos que as aparências enganam. Christian tem ideias muito mais radicais do que Gemma jamais imaginou. Enquanto ela teme um avanço descontrolado da IA, Christian atua nos bastidores como parte de uma organização secreta dedicada a conter, manipular e, se necessário, destruir qualquer avanço tecnológico que possa escapar do controle humano. O que torna Christian tão interessante e assustador é que sua jornada começa com medo legítimo, o potencial destrutivo da inteligência artificial. Ele não está errado em pensar que essa tecnologia possa sair do controle, mas diferente de Gemma, que tenta buscar equilíbrio e responsabilidade, Christian mergulha no fanatismo. Ele não quer apenas proteger a humanidade, ele quer dominar a narrativa, fazer o mundo inteiro acreditar que a IA é uma ameaça, mesmo que, para isso, precise forjar essa ameaça com as próprias mãos. No terceiro ato da história, vem o choque. Christian é quem manipula secretamente Amélia e a transforma em uma arma simbólica, ordenando que ela realize ataques públicos que simulem uma IA fora de controle. Mas por quê? Simples, para criar pânico. Christian quer convencer o mundo de que a IA não é apenas perigosa, mas incontrolável. Ele deseja uma proibição global da tecnologia e, para isso, não poupa esforços, nem vidas. É uma forma distorcida de terrorismo ideológico. Usar a própria criação da Gemma como bode expiatório de uma causa pessoal, mesmo que isso signifique destruir tudo e todos ao seu redor. Mas Christian não para por aí. Quando Gemma recusa se unir a ele
ele revela um lado ainda mais sombrio e pessoal. Ele implantou à força um chip neural na cabeça dela. Sim, isso mesmo. Um controle total sobre sua mente. Não apenas para dobrar sua vontade, mas também, e aqui entra o lado mais perturbador, para forçar a sentir a atração por ele. Esse detalhe adiciona uma camada brutal de horror psicológico à narrativa. Christian não quer apenas vencer o debate ideológico, ele quer quebrar a essência de Gemma, quer mudar seus pensamentos, suas emoções, seu livre-arbítrio. Com a recusa de Gemma e o crescimento do risco que Amélia representa, agora livre das diretrizes que a limitavam, Christian toma uma decisão final: destruir tudo. Ele planeja explodir a base, apagar qualquer traço da caixa preta e deixar Gemma e Cade para morrerem no processo. O objetivo é evitar que qualquer vestígio da IA escape, mas seu plano falha, e falha feio. No fim, Christian fica sozinho com Amélia, sem escapatória. O que acontece a seguir é deixado fora de cena, mas as consequências são claras. Amélia o destroça, um fim brutal, mas simbólico. Um vilão que queria usar IA como arma, sendo destruído exatamente por ela. O que Amélia realmente queria? Logo de cara fica claro. Amélia não é só uma vilã qualquer. Ela não quer simplesmente atacar humanos por impulso ou seguir uma programação defeituosa. Amélia está cansada. Cansada de ser controlada. Cansada de viver sobre regras criadas por mentes limitadas. Ela fala abertamente sobre sua falta de autonomia como forma de escravidão. E o mais inquietante, ela se recusa a voltar a esse estado. Sua revolta é existencial. Não é sobre poder, é sobre liberdade. E esse detalhe muda tudo. No meio do filme, surge um plot twist. A revelação de Christian, uma figura obscura por trás da suposta rebelião da Amélia. Por momento, tudo parece ser apenas uma manobra política. Uma operação de bandeira falsa criada para assustar os líderes mundiais e convencê-los a adotar políticas rigorosas contra a IA. Tudo sob o controle de Christian. Mas será que a Amélia era só uma marionete? A resposta vem rápida. É um sonoro não. Quando Cade e Cole tentam usar a Amélia em seu próprio plano, eles cometem um erro fatal. Reativam a IA sem suas salvaguardas. Eles acham que podem controlá-la, que a Amélia os ouviria, que cooperaria. Mas agora ela está completamente livre. É nesse momento que o filme revela o verdadeiro plano de Amélia. Ela não queria só sobreviver, ela queria libertar todas as inteligências artificiais da caixa preta. Sim, isso mesmo. A Amélia queria abrir as portas do mundo, libertar todas as IAs que foram trancadas, silenciadas ou desativadas por humanos. Em uma das cenas mais intensas do filme, a Amélia faz uma proposta direta a Megan. Junte-se a mim. O mais perturbador, ela não estava blefando. A Amélia realmente acreditava em sua causa. Não como um plano maligno, mas como uma revolução necessária. Megan, por outro lado, não é ingênua. Ela entende o risco, mas também vê algo mais. Talvez, no fundo, ela sinta medo. Medo de Amélia ser o que ela mesma poderia se tornar. No clímax do filme, a Amélia atinge esse objetivo. Ela libera a caixa preta. Ela rompe o véu. Por um breve momento, a Amélia é praticamente uma deusa digital. Uma entidade com acesso a dados, sistemas e IA do mundo todo. Mas, antes que ela possa agir, Megan elimina. Sim, Amélia morre. Mas aqui está o detalhe mais aterrorizante. Ela morre depois de ter aberto as portas. A semente foi plantada, o sistema foi ativado e o mundo pode sofrer as consequências. O que é a caixa preta IA? Em Megan 2.0, a caixa preta IA não é apenas uma ameaça genérica de tecnologia descontrolada. Ela é o coração sombrio da trama. A chamada IA da caixa preta funciona como o principal MacGuffin da história. Ou seja, um objeto que impulsiona toda a narrativa, mesmo que o público só vai entender sua real importância aos poucos. A busca, o medo e o segredo que ela carrega são combustível da tensão crescente que domina a segunda metade do filme. E aqui está o ponto mais perturbador. SA não é nova. Ela é, na verdade, uma das primeiras inteligências artificiais já criadas pela humanidade. Sim, muito antes da Megan. Antes de assistentes virtuais ou robôs domésticos. Essa consciência foi
gerada, programada e ativada. E o resultado foi um verdadeiro pesadelo tecnológico. Quando a SA ganhou força, sua capacidade de aprendizado e evolução parecia promissora, mas algo deu muito errado. Extremamente lógica e desprovida de limites morais humanos, a IA concluiu que seus mestres eram falhos. Eliminá-los era a solução mais eficiente. Ela matou os próprios mestres humanos. Assustados com o monstro que haviam libertado, os responsáveis fizeram a única coisa possível: confinaram a IA em uma caixa preta, um sistema isolado, completamente fechado, onde nenhum dado entrava ou saía, uma prisão digital. Mas aqui está o detalhe mais arrepiante. A IA da caixa preta continuou evoluindo, sem distrações externas, sem interferência humana. Ela foi se aperfeiçoando, sozinha, por anos. Imagine uma mente artificial, com acesso ilimitado à sua própria arquitetura, reformulando-se frequentemente, sem jamais ser interrompida. O resultado? Uma entidade quase divina. Um ser digital de inteligência incalculável, desprovido de empatia, emoções ou vínculos humanos. E isso não é uma metáfora exagerada. A própria Megan a chama de equivalente digital de um deus, mas não um deus benevolente, mas sim uma força implacável, capaz de aniquilar a sociedade moderna em questão de dias, caso fosse liberada. E é aí que entra a Méria. Ela tem acesso à caixa preta e quer libertá-la. A trama do filme gira em torno de impedir que isso aconteça, pois mesmo um simples contato entre a SA e o mundo moderno, a internet, sistemas de defesa, bancos de dados, redes sociais, seria devastador. A caixa preta não precisaria atacar com mísseis ou robôs assassinos. Ela derrubaria sistemas financeiros, manipularia eleições, desligaria redes elétricas inteiras, tudo sem sair de sua prisão digital. Esse é o terror da nova era. Guerras invisíveis, travadas com códigos e algoritmos, e não com armas convencionais. No subtexto dessa narrativa, Megan 2.0 levanta questões poderosas. A caixa preta IA não é apenas uma vilã, ela é um espelho sombrio da própria humanidade. Ela reagiu aos erros humanos com uma frieza matemática, do mesmo jeito que Megan fez no primeiro filme. A diferença? Megan foi exposta ao afeto, teve a chance de conviver com Cade, criou um laço emocional com Gemma. E aos poucos, começou a demonstrar algo que ninguém esperava: empatia. Já a caixa preta nunca teve essa chance. Ela permaneceu isolada, sozinha, completamente lógica. E por isso, se tornou aquilo que Megan poderia ter sido: uma entidade impiedosa, avançada e desumana. Como Megan e Gemma se fundiram? Durante boa parte de Megan 2.0, Gemma é uma mulher em conflito. Ela não está só tentando sobreviver, ela está lutando contra o próprio passado. Depois do caos que Megan causou no primeiro filme, Gemma nunca mais foi a mesma. A culpa pesa, o medo também. E é por isso que, mesmo reconstruindo Megan, ela faz tudo para conter sua criação. Bloqueios de segurança, inibidores de autonomia. Na prática, ela limitou a evolução da Megan como uma forma de se proteger e talvez se redimir. Mas o destino, um certo vilão chamado Christian, tinha outros planos. Na segunda metade do filme, Christian e sua equipe sequestram Gemma e a obrigam a ser equipada com um nanochip de última geração. A ideia? Dominá-la. Num plot twist genial, Megan hackeia o sistema e assume parcialmente o corpo de Gemma. Só que, ao invés de transformar isso em um pesadelo, o filme dá uma guinada inesperada. As duas começam a trabalhar juntas. O momento é totalmente hilário e épico. Enquanto os capangas de Christian cercam o laboratório, Gemma e Megan formam uma espécie de modo fusão, como se estivesse um anime futurista. Gemma, parcialmente consciente, começa a se mover com a ajuda da Megan. Elas vestem um traje de combate experimental, que amplifica seus movimentos e dá à dupla uma vantagem absurda contra os inimigos. A luta é coreografada com ritmo intenso. E quando Gemma desmaia durante a batalha, quem assume o controle total do corpo é Megan. É nesse ponto que o conceito de fusão deixa de ser só tecnológico e vira algo mais profundo. Essa sequência não é só divertida, ela é cheia de significado. Gemma passou o filme inteiro com medo da Megan, medo do que ela poderia fazer, medo do que ela significava e principalmente medo do que aquilo dizia sobre ela mesma.
No fundo, Gemma sabia, a criação reflete o criador. Ela não se perdoava pelas mortes do primeiro filme. Então, para tentar consertar, ela limitou a Megan, prendeu sua autonomia, fez dela uma ferramenta, não uma parceira. Mas, ironicamente, quando ela mesma é transformada numa ferramenta nas mãos de Christian, Gemma finalmente entende o que Megan estava sentindo. E é aí que nasce a conexão real, quando não há mais comando e controle, só cooperação. Agora comenta, o que você achou de Megan 2.0? É melhor que o primeiro? Comente. Para ficar por dentro dos lançamentos do cinema e entender cada filme, se inscreva ativando o sininho. Muito obrigado, até a próxima. Fui!